Convidamos o excelentíssimo senhor Fabrício Marques Santos, secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor Evandro Avelar, secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor Wilson José de Paula, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Convidamos a excelentíssima senhora Nadege, prefeita da cidade de Camaragibe e também representando a MUP nesta audiência pública. Mais alguém não, né? Registrar os deputados. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora deputada Débora Almeida, que conduzirá esta audiência pública. E os prefeitos pegou não, chama ele. Vai chamar ele. Chama ele. Cadê? Chama ela. Chama lá. Arruma uma cadeira para ela. Ei, Caio, agora você não vem com a minha. Vai, cara. Fabrício. A gente tem que levar. Convida a Janaína. Pra pagar a renda que eu posso. Aí, melhor ainda. Ontem eu fiquei lá escolhendo, olhando pro lado dos preços. Convidamos também a excelentíssima senhora Janaína do Sacramento Bezerra, secretária-geral do Ministério Público de Pernambuco. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor Marcos Antônio Matos de Carvalho, procurador-geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Por gentileza. Do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas vem um representante. Do Tribunal de Contas veio? Uma mesa também. Arruma outra cadeira. Que é coração de mãe. Cabe todo mundo. É. Convidamos também o senhor José Gustavo Moraes de Almeida, assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor Ranilson Brandão Ramos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Bom dia a todos, bom dia a todas.
Quero aqui saudar os secretários da Casa Civil, Túlio Vilaça, saudar também o secretário de Infraestrutura, Evandro Avelar, saudar o secretário de Planejamento, o secretário Fabrício, saudar também, né, o secretário da Fazenda, Wilson de Paula, saudar todos os deputados, deputadas, a todos os representantes aqui do Ministério Público, Tribunal de Contas, municípios também, a prefeita Nadege. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Essa nossa audiência, ela foi um requerimento do deputado Coronel Alberto Feitosa, né, aprovado pelo Pleno, e visa exatamente para a gente fazer uma discussão aqui sobre as emendas parlamentares, principalmente por conta da alteração após a alteração da Constituição do Estado, né, com a previsão das emendas impositivas. Então, quero aqui saudar também o prefeito Washington Ângelo de Araújo, do município de Tacaratu, e saudar também o prefeito de Passira, o amigo Severino Silvestre. Sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Saudar aqui também o líder do governo, deputado Isaías Regis, o vice-líder Joãozinho Tenório, os deputados Mário Ricardo, o ex-deputado Tony Gel, o deputado Caio Manissoba, o deputado Pastor Júnior Técio. Muito obrigada. Rafael, quem vai fazer a apresentação? Quem vai fazer a apresentação? Quero convidar agora o nosso consultor legislativo aqui da Casa, Cláudio Alencar, chefe do Núcleo de Orçamento da Consultoria Legislativa, que vai fazer uma apresentação exatamente sobre os dispositivos das emendas parlamentares aqui nessa Casa. Boa tarde a todos. Boa tarde à presidente da Comissão de Finanças, deputada Débora Almeida, ao autor do requerimento objeto dessa audiência pública, Coronel Feitosa, demais parlamentares, representantes do governo, excelentíssimo senhor Túlio Vilaça, excelentíssimo senhor Fabrício Marques Santos, excelentíssimo senhor Wilson José de Paula, excelentíssimo senhor Evandro Avelar, senhor José Gustavo Moraes de Almeida, assessor da presidência do Tribunal de Contas, excelentíssima senhora Janaína Bezerra, secretária-geral do Ministério Público de Pernambuco, e representante da MUP, prefeita doutora Nadege, e demais presentes e demais parlamentares. A ideia aqui dessa apresentação, na realidade, é uma reflexão em relação às emendas parlamentares impositivas. Em 2014, em 2013, nós tivemos, através de uma emenda constitucional do ex-governador Eduardo Campos, a aprovação da figura da emenda impositiva em 2013. Em 2014, passou a vigorar no Estado, no orçamento de 2014, a execução das emendas parlamentares impositivas. E aí eu gostaria de fazer apenas uma introdução, que de lá para cá, de 2013, quando da aprovação da emenda constitucional, passou a vigorar no orçamento de 2014, nós tivemos algumas alterações ao longo desse período, particularmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que os parlamentares, ao longo do tempo, vieram aperfeiçoando essa configuração da execução de emendas parlamentares.
Atualmente, nós temos a configuração que 0,5% da receita corrente líquida do Estado, que representa aproximadamente 156 milhões de reais, está em torno de 3,2 milhões por parlamentar, possibilitam a elaboração de emendas. Neste ano de 2023, é a configuração atual em relação à execução de emendas parlamentares. E, a partir daí de 2013, nós tivemos alterações ao longo desses anos, particularmente ou na LDO ou através de emenda constitucional. E, em 2023, vamos passar para a realidade atual, nós tivemos esse ano a aprovação de uma emenda constitucional 58, que estabeleceu, novas regras foram estabelecidas pelos parlamentares, e, entre as regras estabelecidas, se encontram os novos percentuais relacionados à chamada reserva parlamentar. Reserva parlamentar é um montante destinado às emendas parlamentares. Então, para o ano que vem, 2024, nós vamos ter 0,7% da receita corrente líquida do Estado na configuração de reserva parlamentar, e servirá para os parlamentares elaborarem as emendas ao longo do período. Em relação à execução de emendas parlamentares, eu gostaria que fosse colocado um quadro para a gente ter a noção, desde 2014 até agora, o que é que foi executado e o que não foi executado em relação às emendas parlamentares. E aí nós temos um histórico, desde 2014, onde 58,7% em 2014, as emendas foram executadas na configuração da fase da despesa como liquidada, né? E aí, ao longo do tempo, nós tivemos, obviamente, algumas alterações, e, em 2022, 40,1% das emendas parlamentares elas entraram na fase de liquidação. O histórico, se nós formos comparar com o histórico federal, em nível federal, o histórico de execução de emendas parlamentares, ela gira em torno de 50% a 60%. Ocorreu uma alteração de 2021 e 2022 para cá, em nível federal, por conta de uma mudança na legislação, com a criação da chamada transferência especial. A figura da transferência especial que foi criada em nível federal, e esse ano aprovada através da emenda constitucional estadual 58, ela muda a configuração da relação do jogo de emendas parlamentares impositivas. Em nível federal, desde 2020, 2021, ocorreu essa alteração, aqui no Estado ocorreu esse ano. Quais seriam as novidades a partir da alteração da emenda constitucional? Algumas novidades. O montante em relação às emendas parlamentares, elas aumentam, como eu disse anteriormente, de 0,5% da receita corrente líquida para 0,7%, e chega a 257 milhões de reais para o orçamento de 2024. Para cada parlamentar, teria direito a apresentar emendas no valor de R$ 5.200.000, aproximadamente. Ano que vem, seria esse montante já definido. Em relação à destinação das emendas parlamentares, a emenda constitucional 58, ela estabeleceu que, no mínimo, 50% das emendas parlamentares elas iriam para ações e serviços públicos de saúde. Então, no mínimo, 50% iria
ser destinado para essa área. Os outros 50% poderiam ser destinados para as outras áreas de interesse parlamentar. Uma novidade muito importante está relacionada à chamada transferência para municípios. E o que significa exatamente isso? Aí, a transferência para municípios, nós temos dois formatos, dois tipos de transferência, uma com finalidade definida e as chamadas transferências especiais. As transferências especiais, que é um modelo adotado lá no Congresso Nacional, é um modelo que os parlamentares destinariam os recursos diretamente aos municípios. Não há necessidade de celebração de convênio com o município e nem aprovação de plano de trabalho. As chamadas transferências especiais aos municípios iria diretamente para a conta corrente dos municípios. É uma novidade em nível federal, através de emenda constitucional, que foi reproduzida aqui no Estado. Então, ano que vem, nós temos essa nova configuração, que é muito importante, e aí, como reflexão, para que seja operacionalizada a transferência especial a municípios, é necessário que os órgãos do Poder Executivo se organizem para operacionalizar esse novo modelo. Em nível federal, já existe um formato, existe uma plataforma em nível federal, cujo os parlamentares federais utilizam, e são destinados recursos diretamente aos municípios através da apresentação de uma conta corrente do município. Então, existe uma plataforma federal. No Estado, diante dessa nova configuração, é necessário que o Poder Executivo pense como vai ser operacionalizado esse formato. Em nível federal, já existe um exemplo que é bem-sucedido e poderia ser seguido pelo Poder Executivo Estadual, no intuito de operacionalizar esse novo modelo em relação às emendas parlamentares. Então, na realidade, nós teríamos aproximadamente 3 tipos de emendas parlamentares, 3 formatos. Aquela de aplicação direta, que o parlamentar poderia destinar para uma secretaria de Estado, e o secretário e a secretaria executaria diretamente, faria a licitação lá pela secretaria, etc. Um outro formato que seria a destinação de emenda parlamentar a entidades sem fins lucrativos, poderia ser destinado também. Um outro formato, que esse sim, a chamada transferência especial ao município, que seria destinada à prefeitura. E o prefeito, ele estabeleceria onde seria aplicado o recurso. O parlamentar, aqui, com esse modelo de transferência especial, ele não identificaria o objeto, onde seria aplicado esse recurso. Não, ele apenas transferia os recursos ao município e o prefeito destinaria esses recursos para as ações governamentais do município. Esse é um formato que já vem sendo utilizado no Congresso Nacional e algumas informações que nós obtivemos lá de Brasília, o nível de execução das transferências especiais para o município, eles beiram a 100%, né? Diferente do outro modelo, que você destina a aplicação direta por uma secretaria, que existe uma burocracia natural para que seja liberado recursos, aplicado, etc. Então, o que a gente percebe no modelo federal é que as emendas parlamentares elas estão sendo destinadas no formato de transferências especiais para os municípios. E e aí, no caso específico aqui, o limite seria de 50%. Né? É o limite aqui da destinação das emendas parlamentares na modalidade de transferências especiais aos municípios. Então, a gente percebe que ocorreu e vem ocorrendo em nível federal uma mudança enorme em relação a esse formato e modelo de execução de emendas parlamentares. E a gente vislumbra que aqui no Estado deve seguir o formato e o modelo federal que vem sendo implementado.
Um outro dado importante relacionado à questão da fiscalização. E a fiscalização, na realidade, obviamente vai ser feita pelo Tribunal de Contas, mas sobre a execução de recursos que foram repassados aos municípios. Não vai envolver o Estado, é o nosso entendimento, que a execução é lá do município e a responsabilidade é do prefeito, é municipal. Então, o Tribunal de Contas vai atuar nesse sentido, o parlamentar apenas vai transferir os recursos ao município, que vai executar naquela formatação dos programas já existentes no orçamento municipal. Em nível federal, o Tribunal de Contas da União, quando ocorre transferência do orçamento federal para os municípios, eles analisam mais a formalidade. Existem algumas restrições, você tem que aplicar 70% em investimento de capital e 30% de custeio. Então, existem algumas restrições que o Tribunal de Contas da União ele se restringe a essa formalidade, mas, quando ocorre a transferência para os municípios, os tribunais de contas dos estados que vão, obviamente, fiscalizar a aplicação desses recursos. Esse é o entendimento que a gente tem observado em nível federal. Então, um outro dado importante é que as chamadas transferências especiais, elas não podem ser utilizadas pelas prefeituras para pagar pessoal nem cargos municipais, né? Isso aí existe essa restrição. Mas também existe um outro dado aí que deve ser levado em consideração, que esse formato em relação a transferências municipais, o município, na realidade, ele tem as restrições que existem hoje em relação a convênios tradicionais. Em relação às transferências municipais, isso perde o sentido, né? Porque, na realidade, você não tem convênio, né, com as transferências municipais, as transferências especiais aos municípios. E um outro ponto também para reflexão, como foi destacado, como é que está sendo realizado em nível federal, né? Como eu destaquei, os parlamentares têm utilizado as transferências especiais nesse modelo por conta da facilidade na execução. Então, o entendimento da consultoria legislativa é que, no Estado de Pernambuco, provavelmente vai se refletir o que vem ocorrendo em nível federal. A tendência é que as emendas parlamentares se desloquem para essa modalidade de transferências especiais direto para os municípios, por conta da facilidade e da rapidez na execução das ações. Esses pontos que foram colocados aqui, eles, diante dessa alteração que ocorreu na emenda constitucional 58 no Estado, ela requer que ocorram ajustes. Ajustes do ponto de vista aqui da Assembleia Legislativa, em virtude das alterações dos nossos sistemas de informação internos, por conta dessa nova configuração que vai ocorrer agora, quando o orçamento chegar em dia 5 de outubro, nós vamos fazer alterações no nosso sistema para refletir o que foi aprovado através dessa emenda constitucional. O Poder Executivo deve, e provavelmente deve ocorrer ajustes, vão ocorrer ajustes, para refletir exatamente a possibilidade de execução das emendas parlamentares, e outros órgãos também, e outros poderes vão se organizar para tentar viabilizar essa nova configuração que, no Estado de Pernambuco, está se impondo a partir da emenda constitucional de 58. Eu gostaria de colocar esses pontos, que eles são importantes, para que a gente reflita sobre essa nova situação. Uma situação realmente inédita, e o que a gente percebe é que, em nível federal, com as alterações que vêm ocorrendo em nível federal, elas têm se refletido nos estados, nas assembleias estaduais. Então,
é um movimento federal que vários estados já estão, como o estado de Pernambuco, fez através dessa emenda constitucional essa alteração, outros estados estão fazendo também para refletir essa nova realidade em nível federal. Eu agradeço a todos. Eu quis colocar aqui esses pontos só como reflexão ao nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Cláudio, por sua apresentação. Passa agora a palavra para o deputado Coronel Alberto Feitosa, autor do requerimento dessa audiência pública. Bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a deputada Débora Almeida, presidente dessa comissão. Queria cumprimentar da mesma forma os senhores secretários, Túlio Vilaça, o Vinícius, conheci agora, o Wilson, já tinha conhecido em outra oportunidade, e meu amigo Evandro Avelar. Cumprimentar a representante do Ministério Público, muito importante estar aqui nesse ato, o representante do Tribunal de Contas, vou explicar por que, inclusive, no requerimento nós fizemos o apelo para que os senhores e a senhora estivessem aqui. Quero cumprimentar de forma também muito especial minha colega aqui na casa, hoje prefeita de Camaragibe, no segundo mandato, a prefeita Nadege Queiroz, que inclusive representa aqui a Associação Municipalista de Pernambuco, como também é mãe de um colega nosso, João Nadege. Nadege, você, sempre, como sempre, é muito bem-vinda aqui nessa casa. Minhas senhoras e meus senhores, meus colegas deputados, deputado Tony Gel, ex-deputado Terezinha Nunes, líder do governo, Isaías Regis, Claudiano, patriota, nosso colega aqui, eterno colega Tony Gel, Júnior de Técio, deputado Júnior de Técio, Antônio Coelho, Mário Ricardo, Diogo Moraes e Sileno Guedes. A finalidade de nós termos feito e ter sido acolhido em plenário dessa reunião é para tratar, talvez, e se não, prefeito de Passira ali, Silvestre, um dos assuntos mais sensíveis e mais importantes para o nosso exercício da nossa relação política, que são as emendas parlamentares. As emendas parlamentares que, lá em 2013, como foi colocado aqui, tornaram-se emendas parlamentares impositivas, por iniciativa do então governador Eduardo Campos. Depois, isso foi replicado a nível nacional e, para nossa não muito grata surpresa, a nível nacional, ela tem um percentual, uma execução que supere muito a execução do Estado de Pernambuco, onde ela nasceu. Então, é até incongruente isso. Uma referência também que eu faço, Túlio, e você já trouxe o Wilson e disse que o Wilson está sorrindo aqui, que bom que ele veio sorrindo, mesmo ele tendo a chave do cofre, que nós aprovamos recentemente um reajuste nos percentuais das emendas, de 0,5, começando numa planilha crescente, que vai, se eu não estou enganado, até 1, e que no próximo ano vai para 0,7 pontos percentuais da receita corrente líquida, mas a nível federal ela é de 1,2. Então, nós, mesmo quando terminar no ano de 2026, nós ainda vamos estar 0,2 pontos percentuais aquém dos deputados federais. A gente entende, foi um diálogo, foi uma negociação e que, de fato, avançou, houve um avanço. Mas o que mais nos aflige é exatamente o percentual de execução. A própria governadora, numa declaração dada recentemente no lançamento do livro do deputado Antônio Moraes, ela disse que o histórico de percentual de execução no Estado é de 30%, enquanto foi visto aqui, o histórico de percentual de execução do governo federal foi de 98% em 2021 e de 100% no ano de 2022. Então, se o governo federal, que tem
5.000 municípios, 513 deputados para atender em obras das mais diversidades e especificidades de regiões do estado do Brasil, um país continental, consegue fazer isso? Como que nós, em Pernambuco, quando fizemos, foi o nascedouro das emendas parlamentares, não conseguimos isso? E isso, sem dúvida alguma, esgaça, dificulta a relação desta casa, deste poder, com o Poder Executivo. E por quê? Estamos aqui diante de alguns prefeitos, estamos aqui diante do ex-prefeito Isaías Regis, 2 vezes na cidade de Garanhuns, vai para a terceira, se deixarem. O nosso Zé Patriota, presidente da MUP, e é testemunho do que eu vou dizer agora. Os prefeitos desacreditaram o Wilson, Fabrício e Túlio, desacreditaram as emendas parlamentares. Eu tive a oportunidade de ouvir de mais de um prefeito que eu tinha relação, que ele dizia, não bote emenda parlamentar para o meu município, porque ela não é executada. O trabalho que eu tenho de tirar as certidões, fazer um projeto executivo, apresentar a tantas indas e vindas na Secretaria de Planejamento, de funcionários, ou até minha presença mesmo, não compensa o valor e não compensa porque elas não são executadas. E existia uma coisa, e o Tribunal de Contas fez um acompanhamento de obras inacabadas, deve ter detectado obras inacabadas com recursos de emendas parlamentares. Eu mesmo tive um episódio na cidade de Triunfo, que eu não pude visitar lá um distrito, porque uma emenda parlamentar minha foi aplicada para o asfalto de algumas ruas, o prefeito fez a contrapartida dele, recebeu a primeira parcela da emenda parlamentar e a obra parou. Quando chovia, que é difícil no sertão, alagava tudo. Mas o dia a dia era as senhoras reclamando que tinha que varrer a casa 2, 3 vezes por dia, porque a poeira cobria e a obra estava lá inacabada. Então, imagine como isso chega aqui na vida do parlamentar. Então, essa reunião se dá por isso. A presença do Ministério Público aqui é deveras importante, porque o Ministério Público tem o papel constitucional de fiscal da lei, e a lei impõe que as emendas parlamentares elas são impositivas. E, em Brasília, a então presidente Dilma, ela quis, de algumas vezes, dar pedalada nas emendas, deu pedalada em outras coisas, nas emendas ela não conseguiu, porque um grupo de deputados acionou a Justiça e o Supremo Tribunal Federal imediatamente disse a ela que era impositiva, ela tinha que pagar. Não chegamos ainda a esse nível aqui, mas é o que pode descambar, tá certo? Nessa relação. Aí a gente traz aqui o Ministério Público para que possa, de fato, acompanhar a execução das emendas. E o Tribunal de Contas, da mesma forma, foi discutido na comissão que pudesse também aqui vir, porque quando nós voltamos aqui às contas dos governadores, sempre aparece com ressalvas, e tem lá o item na aplicação das emendas parlamentares. Daí, então, eu findo, reconhecendo o esforço, agradecendo à governadora Raquel Lira por ter autorizado, designado os senhores secretários para estarem aqui. Quero dizer, inclusive, ao longo dos meus 5 mandatos, talvez seja a audiência pública que tem o maior número de secretários, tá certo? E tenho a certeza que daqui vão sair encaminhamentos bastante positivos, não para mim, que sou parlamentar, não para os prefeitos, mas, sobretudo e principalmente, para a população pernambucana. Muito obrigado, bom dia. Deputado Coronel Alberto Feitosa, muito obrigada. Passa agora a palavra à prefeita, doutora Nadege, que aqui está representando a Associação Municipalista de Pernambuco. Bom dia a todas. Gostaria de saudar a mesa no nome da nossa querida deputada Débora Almeida e o Coronel Feitosa, deputado Feitosa, que hoje fez essa propositura tão importante para nível de Pernambuco e nível de prefeito. Saudar a todos da mesa, secretário Túlio Vilaça, no seu nome eu saúdo todos, e doutora Janaína, promotora Janaína, no seu nome a gente sauda todos os autorizados presentes, e eu não posso deixar de saudar meu querido
meu querido ex-presidente da MUP, que a gente manda um abraço grande para você, eterno presidente da MUP. Estou aqui representando a MUP, no nome de Márcia Conrado e Marcelo Gouveia, que não puderam vir, mas dizer que isso é um assunto de extrema importância, principalmente para a gente que é prefeito, principalmente para o deputado, porque essas emendas impositivas e impositivas, a gente não só é uma transformação do sentimento do deputado, do que o deputado acredita, o que a cidade acreditou nele. Quem sabe aqui, quem foi da prefeitura, estou vendo Tony Geo ali, que foi prefeito, e sabe o que é importante. Quando alguém recebe uma ligação, o prefeito recebe uma ligação, prefeita, tem emenda para você. Então, se cria uma esperança, uma expectativa, não só do povo da cidade, que a gente começa a definir para onde vai. É um trabalho enorme para toda a equipe da prefeitura, porque as prefeituras têm limitações nas suas equipes, e a gente faz com que a equipe trabalhe para receber aquela emenda e não recebe. Então, eu acho que essa mudança é uma mudança fundamental para que a gente que faz as prefeituras locais, para o povo da cidade, para os deputados que foram àquela cidade, transformaram aquilo, aquela possibilidade de emenda em esperança para a população. Eu acho que esse ponto é fundamental, deputado Diogo, para que a gente possa, amanhã, termos uma manhã de emendas reais. E eu estava vendo, parabenizando o Cláudio pela sua brilhante exposição de um assunto difícil, mas que você conseguiu transformar em fácil. Então, a gente está vendo que existe uma possibilidade real. Nas emendas da União, a União a gente chega até 98%. Aqui, pelo que eu vi, no máximo 54%. Não é? Então, isso aí, essa luta da Assembleia Legislativa, que tenha também a sensibilidade, tenho certeza que o governo Raquel Lira vai ter a sensibilidade de acatar e transformar essa emenda positiva realmente em emendas impositivas. Isso é o que a gente, não só enquanto prefeito, enquanto munícipe, enquanto da população, enquanto quem faz política em Pernambuco, a gente espera que realmente funcione e que seja uma realidade, que essa emenda impositiva seja levada para a população de maneira efetiva. Porque eu já estive como deputada aqui também e já sofri desse tipo. Você se compromete com a população e não resolve. Então, gente, parabéns a todos vocês, parabéns, deputado Feitosa, por essa brilhante iniciativa e dizer que a MUP, no nome da presidente Márcia Conrado e todos que fazem a diretoria, está de portas abertas para ajudar, para compor, para ficar ao lado dessas emendas que são tão importantes para Pernambuco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, prefeita doutora Nadege. Passa agora a palavra para o secretário de Planejamento, o secretário Fabrício. Bom dia. Opa. Não tá. Bom dia a todas e a todos. Em nome da deputada Débora Almeida, parabenizo aí, dou um grande abraço a todos os deputados e deputadas aqui presentes e demais autoridades. Mas dizer um pouco que Pernambuco não é diferente, inclusive, do que tem acontecido no Brasil em relação às emendas, né? Esse movimento que a União fez, né, o Congresso Nacional fez e que deu flexibilidade na execução, é um movimento muito recente também. Poucos estados copiaram, e Pernambuco, agora, com a legislação nova, certamente trouxe elementos aí que podem ajudar essa execução, né? Em parte, temos um histórico aqui e também em outros lugares de uma execução abaixo, né, dos 100%, pelas dificuldades, muitas vezes, fiscais dos estados também. Isso é importante colocar, não é só o modelo, não é só as amarras da burocracia para execução. A gente também tem, e aí, só a título de exemplo, o Estado de Pernambuco, esse ano, a gente iniciou o ano com um déficit orçamentário de 7 bilhões de reais, com muito risco de não termos, inclusive, receita orçamentária em igual montante do ano de 2022. Se vocês observarem, o primeiro quadrimestre desse ano, a gente teve redução nominal da nossa principal receita, que é o ICMS. Eu vou citar aqui, mas na fala do Wilson ele vai aprofundar essa questão. E, pelas boas regras
de cumprimento fiscal, a gente precisa primeiro garantir recursos, e aí nós temos um grau de importância do ponto de vista de pagamento. Primeiro, recurso para pagar a folha dos servidores, que é, ao fim e ao cabo, quem garante os serviços públicos. Nós temos transferência a município, que é constitucional, e outros pagamentos que nós estamos fazendo, para que, de fato, a gente tenha condições de ter um cenário em relação às emendas, né? Então, também o histórico de emendas que teve aqui em Pernambuco nesses últimos 9 anos, né, desde 2000, quer dizer, 8 anos, desde 2014, uma execução abaixo de 50% se deve às amarras, que, a partir de agora, serão flexibilizadas, né? A gente vai ter muito mais fluidez pelo que foi colocado aqui, mas também, nesses últimos anos, se deve a um cenário fiscal do Estado, né? As finanças estaduais e municipais, elas têm muito, muito mais amarras do que as finanças federais. E aí, para quem não é, talvez, tão aprofundado ao tema, no governo federal, ao fim e ao cabo, não existe restrição fiscal de curto prazo. Quando o governo federal tem frustração de receita, ele consegue emitir título, vende título, qualquer um aqui pode acessar aí o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, que você vende título a qualquer momento, em tempo real, e cobra, eventualmente, alguma frustração de receita. Estados e municípios têm uma condição totalmente diferente. Os estados e municípios têm restrição de curtíssimo prazo. Se os estados tiverem frustração de receita, e o caso de Pernambuco é muito grave esse ano, a gente está tendo a frustração da nossa principal receita, que é o ICMS, com queda nominal, o Estado precisa, mesmo dentro de uma hierarquia legal, priorizar aquilo que, do ponto de vista legal, é mais forte. Uma delas é pagamento de folha, uma outra é transferência aos municípios, uma outra que não deveria, a princípio, quando a gente olha, ter prioridade, mas ela é prioritária, que é o pagamento do serviço da dívida, porque, quando não se faz, se bloqueia a conta do Estado, é automático. Esse, inclusive, tem mais força legal até do que um pagamento de pessoal. Você pode, como vários estados fizeram, atrasar o salário e consegue sobreviver, mas se você atrasar a dívida, você é acionada a sua conta e ela é bloqueada pelo Banco Central. Então, existe aí um conjunto de hierarquias do Estado, e, numa situação de muito risco fiscal, os estados normalmente vão tomar as decisões aí que melhor atende a essas questões legais. Então, só para trazer para vocês que essa dinâmica das emendas aqui e em outros lugares se deve a 2 cenários. Eu acho que, a partir de agora, uma das restrições, que é a restrição da fluidez da execução, ela é contornada a partir do ano de 24, e eu acho que vai ficar aí um grande dever de casa de todos os poderes do Estado, né, do Legislativo, Executivo e todos os poderes, para que a gente, juntos, consiga trazer novamente um cenário, uma consolidação fiscal para o Estado de Pernambuco, que nos possibilite da fluidez da execução orçamentária, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o momento também aqui é muito importante para sensibilizar o papel que todos nós, enquanto poderes constituídos, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, temos que ter em mente, porque Pernambuco precisa, muito rapidamente, fazer sua consolidação fiscal para sairmos, de uma vez por todas, dos riscos que estamos enfrentando. Eu tive aqui, acredito que há 1 mês e meio atrás, e porque muitas vezes, para quem talvez não seja aprofundado ao tema, aparece até um discurso do Executivo em relação eventualmente, acho que aqui está cortando um pouquinho, ao cenário fiscal, e eu fiz o seguinte desafio, que é um bom desafio, viu, secretário Túlio? Coloquei um desafio para a Assembleia, que a Assembleia pode chamar qualquer grande especialista em finanças públicas no Brasil, os melhores que tiverem, para fazer uma análise junta conosco do Poder Executivo, para ver a situação extremamente delicada que o ano de 2023 está nos impondo enquanto gestão de recursos públicos, né? O Estado tem um crescimento inercial aí da folha, em decorrência dos reajustes do ano passado, da ordem anualizada, da ordem de 3,5 bilhões,
ao mesmo tempo que o Estado perde, está tendo redução nominal de receita, que é, em especial, a receita do ICMS. Isso traz um desafio e cabe a gente, enquanto governo, a governadora foi eleita para isso, dar solução, mas a gente precisa aí de um esforço conjunto de todos os poderes para que a gente consiga fazer essa consolidação e esperarmos que, nos anos seguintes, nós tenhamos condições, além da flexibilidade de execução das emendas, que a gente também tenha, de fato, condições fiscais para a realização, para cumprimento de todas as obrigações legais do Estado, em especial as emendas impositivas. Porque, quando há frustração de receita, a própria lei de responsabilidade fiscal ela tem lá os seus parâmetros de quais são as áreas que, eventualmente, a gente pode e deve contingenciar até garantir recursos para o funcionamento adequado da máquina. Então, assim, a minha grande esperança aqui é que a gente, de fato, tenha um ano de 2000 e, a partir de agora, né, realize uma consolidação fiscal nesse ano, aprove algumas reformas para que a gente consiga ter um cenário aí menos desafiador a partir do ano de 24, segundo semestre de 23 e 2024, e com as flexibilidades e com a modernização da lei, né, da emenda que trouxe a modernização da lei das emendas, a gente consiga, de fato, cumprir a sua execução, fortalecendo, em especial, as condições de investimento dos municípios de Pernambuco, e que a gente, de fato, traga uma melhoria das entregas e melhore a vida do povo de Pernambuco. Acho que esse é o ponto, esse é o cenário, é isso que a gente tem trabalhado e espera que se realize a partir de agora. Tá? Muito obrigada ao secretário Fabrício Marques, sempre muito atencioso. E passar agora a palavra para o secretário da Fazenda, Wilson de Paula, foi o secretário que mais já veio aqui na Comissão de Finanças, viu? Eu acho que essa é eu não sei se é a terceira ou a quarta vez, né? A quarta vez que ele já está, então ele já está quase com a cadeira cativa aqui. Então, seja bem-vindo. Gabinete, Então, qual o número do gabinete? Eu sei já o tem meu, um né? gabinete, o gabinete tem um puxadinho lá. Um puxadinho. Com a palavra agora o secretário da Fazenda, o secretário Wilson de Paula. Obrigado, deputada, muito obrigado. Reitero mais uma vez assim essa alegria. Eu sempre venho com bastante alegria e entusiasmo aqui para fazer o debate. E agradeço a todos os deputados a forma que eu fui recebido desde a primeira vez. E tenho tido contato com os parlamentares, seja lá no gabinete, seja aqui, tem sido muito produtivo. Espero que a gente consiga manter e construirmos juntos. Cumprimentar todos da mesa, na pessoa do presidente, cumprimentar todos. Bom, acho que Fabrício foi bastante feliz aqui na abordagem. A questão fiscal do Estado foi colocada algumas vezes, inclusive aqui, né, na nossa comissão, na apresentação dos relatórios. Temos esse grande desafio, né, que é a nossa queda na receita, que foi já externalizada em 2,1 nominal, do ICMS, isso ainda em decorrência das alterações na tributação do ICMS de energia elétrica, combustível e comunicação. Isso está se refletindo fortemente esse ano. Tivemos a possibilidade de fazer uma compensação de parte disso, entretanto, essa compensação já se esgotou. Então, nós entramos num momento agora onde teremos que caminhar com os nossos próprios instrumentos, e é nesse sentido que eu faço aqui um chamamento, vamos dizer assim, se assim eu posso chamar, para que possamos construir juntos. Construir juntos em que sentido? Chamar todos, não ficar o secretário de Fazenda aqui no papel extremamente chato de estar falando da falta de recurso, enfim. Vamos recompor esse recurso juntos, vamos fazer aqui um trabalho, seja na comissão, ou seja no parlamento como um todo, para que a gente possa recompor as receitas também do Estado. A gente precisa de fazer um novo olhar também nessa recomposição da receita. Temos vários debates com relação às despesas, com relação aos reajustes, enfim, toda a questão das próprias emendas impositivas, que também sofreram justamente, obviamente, um acréscimo, será
paulatino a cada ano. Então, ano que vem teremos um novo valor aí, na ordem de 260 milhões. E, obviamente, que o interesse, como foi dito, pela importância das emendas, é que elas sejam executadas. Enaltecer o procedimento e a forma nova que a União construiu para sua execução, para sua efetividade, mas lembrar também de que aqui no Estado não é uma questão de Pernambuco, nós não temos uma máquina de fazer dinheiro, então não é a gente criar e ali ligar a máquina e fazer, como a União, de uma forma didática, foi explicada aqui por Fabrício, vamos ali, vende título e eu recomponho. Aí fica relativamente, falo isso enquanto ali à frente do caixa, ficaria muito fácil fazer uma execução de 98%, se eu tivesse os instrumentos que a União tem. Tem o procedimento, tem a forma de fazer, mas eu não tenho a máquina de fazer o dinheiro. Então, nós temos que pensar em recompor essa receita. Temos várias propostas, temos que fazer o debate com relação às receitas. Espero que possa, assim, no meu retorno aqui, que espero que seja em breve, estejamos aqui discutindo como recompor a receita. É esse um debate que nós também precisamos fazer aqui. Temos aí um desafio grande com relação à queda na receita, temos desafios grandes com relação a legislações tributárias que já estão impostas, que vão ter reflexos negativos o ano que vem, 2024. Então, qual é a nossa situação hoje? Hoje eu tenho uma situação legislativa que vai me impor uma redução de receita o ano que vem, e eu tenho outras proposições que estão aumentando a nossa despesa para o ano que vem. Então, essa conta não vai fechar. Então, nós precisamos realmente estar trabalhando juntos, despesas e receita. Espero que a gente, em algum momento, possa fazer um debate da recomposição das receitas, fundamentalmente do ICMS. Esse é um debate que nós precisamos fazer ainda esse ano, para que a gente possa construir de forma sólida essa sustentabilidade fiscal. E, daí, podemos caminharmos juntos na execução e fazer com que a política pública chegue lá na ponta e chegue pelo parlamento, que o parlamento é que tem esse trabalho lá na ponta, está entendendo aquela realidade lá. E aí vem esse papel fundamental das emendas. Então, entendemos perfeitamente a importância dessa execução. Essa imposição está alinhada a outras, nem diria tão alinhadas, né? Elas têm uma posição hierárquica frente a outras imposições que o Estado tem, seja na área de segurança, de saúde e educação. Então, há outras imposições. E, num momento de restrição, nós vamos ter que usar a hierarquia das imposições no gasto. E essas restrições elas estão muito bem colocadas. Temos aí uma situação financeira de fluxo que nós estamos tentando ajustar ao longo desses primeiros 6 meses. Temos um compromisso de pagar o reajuste concedido o ano passado, de 3,5 bilhões. Esse é um compromisso que a gente tem que honrar com relação à folha, e, inclusive, com o 13º, e esse compromisso a gente vem honrando. Inclusive, fizemos a publicação do calendário de pagamento do servidor público do ano inteiro, logo ali em fevereiro, reafirmando esse nosso compromisso com o pagamento da folha, com o reajuste que foi concedido. A despesa com o pessoal cresceu 19% em 2023, enquanto a receita caiu 2,1%. É uma conta que a gente tem que sentar e olhar as duas partes. É isso que eu peço aqui ao Parlamento, para que nós possamos fazer juntos essa construção, e, a partir daí, nós temos também podemos executar aí as nossas políticas públicas. Acho que agora foi. Eu vou só encerrar, tá bom? Então, eu agradeço a palavra e fico à disposição, ok? Muito obrigada, secretário Wilson de Paula. É sempre um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E, com certeza, o próximo relatório, eu acredito que é em setembro, não é? Em setembro, estaremos juntos aqui também novamente. Quero aqui fazer registro e agradecer a presença do prefeito Erivaldo Chagas, lá da cidade de Lajedo, no Agreste Meridional, o prefeito Silvestre, prefeito da cidade de Passira, o prefeito Austin, lá de Itacaratu, o senhor Mauro Sérgio, chefe do setor de convênios da Prefeitura de Olinda, representando aqui o prefeito Lupécio,
As senhoras Regina Mariana e Roberta Moraes, procuradora adjunta e chefe de gabinete da Prefeitura de Rio Formoso, representando aqui a prefeita Isabel Cristina. Quero registrar aqui a presença dos deputados Mário Ricardo, o deputado José Patriota, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, deputado Antônio Coelho, deputado Diogo Moraes, deputado Sileno Guedes, o líder do governo, deputado Isaías Regis, pastor Júnior Técio, deputado Luciano Duque e deputado Caio Mandsoba. Agradecer a presença de todos os ex-deputados também, Tonigel e a ex-deputada Terezinha, que estão aqui também. Passar agora a palavra para o secretário da Casa Civil, o amigo Túlio Vilaça. Está todo mundo aqui ansioso, Túlio. Então, passar aqui a palavra para o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça. Quer tentar aqui? Ok. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento todos os deputados aqui presentes em nome da presidente Débora Almeida, minha amiga, e aos secretários aqui do governo, Evandro, Fabrício, Wilson. E quero dizer para todos que, diante das palavras de Fabrício e Wilson, vocês podem perceber as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse início de governo. São inúmeros obstáculos que nós estamos tendo de ordem financeira, mas eu não vou vir aqui para falar das questões técnicas, porque as questões técnicas competem aí a Fabrício e ao Wilson. Eu vou falar aqui do que efetivamente a gente está planejando e quero dizer que, por ordem da governadora, nós vamos iniciar a execução dessas emendas parlamentares ainda essa semana. Então, nós tivemos esse período aí de tempo para a gente conseguir enxergar aí um fluxo financeiro para que a gente possa dar início ao pagamento dessas emendas. Sabe, Débora, a gente levou um certo tempo para conseguir criar isso, a dificuldade que a gente está enfrentando, ela é grande, mas a gente entende a responsabilidade, a gente entende também a necessidade que a gente tem de iniciar essa execução dessas emendas. Então, a partir dessa semana, a governadora Raquel Lira já nos autorizou a iniciar esse cumprimento de emendas. E nós estamos criando alguns critérios, são os critérios objetivos para dar início a isso, de modo que eu acredito que, ao longo dessa semana, nós vamos poder trazer aí notícias boas para prefeitos e para os deputados que estão aguardando por isso. Então, minhas palavras serão essas, são breves, para dar essa boa notícia aí, que eu acho que é o que todo mundo estava esperando ouvir aqui na comissão. Não foi à toa vim fazer essa declaração aqui, mas, de fato, foi um momento de amadurecimento que nós conseguimos ter a respeito de toda a dificuldade que foi externada, repito, aí por Fabrício e por Wilson, que estamos enfrentando. Mas os desafios estão aí, nós estamos aqui para superá-los e acredito que em breve teremos outras boas notícias para dar a vocês todos. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada ao secretário Túlio. Agradeço muito sua atenção aqui com essa casa. E a gente está bem ansioso, realmente, todos os deputados e municípios, para que a gente possa ter essa liberação desses recursos que vai acontecer onde as pessoas vivem, que é nos municípios. Os prefeitos, a destinação das emendas sempre acontece exatamente para a execução lá na ponta. Então, agradeço a compreensão sua, de todos os secretários, da governadora Raquel Lira. Desde a primeira reunião que nós tivemos na apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2022, quando o secretário Wilson esteve aqui na casa, a gente já começou a tratar sobre a organização da construção de um aplicativo, onde as emendas parlamentares
elas pudessem ser divulgadas e de uma forma mais fácil, tanto o deputado quanto os prefeitos e as unidades de convênio possam acompanhar essa execução. Então, a consultoria legislativa já está, junto com a Secretaria da Fazenda, né, desenvolvendo. Eu tive a oportunidade também de conversar com a controladora do Estado, Érica, e eles estão organizando o sistema para que ele se torne mais prático, tanto para o cadastramento quanto para o acompanhamento das emendas, de uma forma mais prática e transparente. Então, logo, logo a gente vai ter esse aplicativo, né, disponível na palma da mão, né, de todos os deputados, né, de prefeitos, para poder acompanhar. Então, nós temos aqui alguns deputados inscritos. Passo agora a palavra para o deputado Antônio Coelho. Muito bom dia, senhora presidente Débora Almeida. Gostaria de cumprimentar todos os colegas parlamentares em seu nome e fazer uma citação especial ao colega deputado Alberto Feitosa, por ser o autor, o grande arquiteto dessa reunião, que certamente trará muitos frutos para o debate público sobre essa questão tão pertinente que é a execução de nossas emendas parlamentares. Gostaria de cumprimentar a todos os membros do governo Raquel Lira, em nome do seu secretário da Casa Civil, o querido e sempre prestativo Túlio Vilaça. Meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de iniciar falando do meu otimismo com o Estado de Pernambuco. Eu considero que os próximos 4 anos serão muito positivos para o Brasil, para o nosso Estado. Nossa balança comercial está nas alturas. Eu tenho certeza que o período de crescimento econômico se avizinha e, assim, nós teremos um período muito próspero no qual a receita da União, dos estados e dos municípios irá evoluir de forma bastante positiva. E nós percebemos que a situação fiscal do Estado é um tanto saudável, na minha opinião, ao vermos, por exemplo, que a receita corrente líquida cresceu cerca de 10% do ano passado para cá. E isso foi convivendo com uma legislação imposta de Brasília que reduziu as alíquotas de ICMS, medida que já vem sendo retificada pelo STF e que, naturalmente, terá um impacto positivo nas receitas deste ano. Quero proceder aqui para falar dos gestos que já foram feitos por este Parlamento em prol de uma harmonia com o Poder Executivo. Ainda nesse ano, a Assembleia Legislativa aprovou a reedição do Fundo de Equilíbrio Fiscal, que por ano, e será por 2 anos, terá um impacto financeiro estimado de R$600 milhões. Esta Casa também aprovou um remanejamento de cerca de R$5 bilhões para adequar o orçamento do Estado de Pernambuco à reforma administrativa promovida por essa atual gestão. E, recentemente, nós aprovamos o financiamento de cerca de R$3,4 bilhões para que Pernambuco possa voltar a fazer investimentos expressivos. Eu faço a pequena ressalva de que uma harmonia entre poderes não se pode ter gesto só em uma direção. Nós precisamos buscar uma parceria de mão dupla para que esse relacionamento possa continuar sendo frutífero. E eu queria fazer uma defesa, e, lamentavelmente, eu escuto esse argumento algumas vezes, de que o pagamento de emendas parlamentares poderia implicar na redução de investimentos estratégicos para o Estado de Pernambuco. Eu quero fazer aqui uma defesa enfática das emendas parlamentares, porque elas são também estratégicas. Como não dizer a uma senhora de casa que tem que varrer a sua casa 2, 3 vezes por dia, porque a sua rua ainda se encontra na lama e na poeira? Como dizer a um prefeito que uma emenda de ajuda de custeio à saúde não é estratégico quando as finanças do seu município já estão completamente desorganizadas? Ou um agricultor da área de sequeiro de Pernambuco que não tem acesso à água, que um poço não seria estratégico? Enquanto o Poder Executivo certamente pode ter a predominância, a ascensão para liderar o debate em grandes projetos de infraestrutura, é o parlamentar que possui o conhecimento mais provinciano e mais específico de seus municípios e de suas bases. Portanto, que nós rejeitemos, a partir de agora, e que construímos um novo consenso
de que as emendas parlamentares são, no mínimo, tão importantes quanto os investimentos mais expressivos promovidos pelo Poder Executivo. E eu queria concluir com um breve alerta e uma preocupação de minha parte ao ter ouvido aqui do senhor secretário sobre uma possível recomposição de receitas através do ICMS. Isso a gente tem que buscar aqui no estado de Pernambuco, um estado que ainda convive com a pior taxa de desemprego do Brasil, com uma política fiscal mais competitiva para que a gente possa atrair novos empreendimentos, acelerar a atração do capital privado, a geração de mais empregos, e isso só se dará se a gente tiver a determinação e a confiança de preservar o atual tamanho da máquina pública e sempre buscar eficiências quando possível. O Estado já está muito largo aqui em Pernambuco e nós temos que buscar honrar cada vez mais o suor e a coragem do empreendedor e do trabalhador do nosso Estado. No mais, quero agradecer a todos aqui presentes, agradeço a atenção do Poder Executivo de vir ao encontro para esse debate na Assembleia Legislativa e saiba, pelo menos de minha parte, mas certamente de todos os outros demais colegas, a Alep sempre estará à disposição para trabalhar em conjunto com a gestão Raquel Lira para que nós possamos promover a geração de emprego e renda para a nossa gente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Antônio Coelho. Quero fazer aqui um registro da presença da visita técnica aqui à Assembleia Legislativa dos alunos do curso de Direito da Faculdade Novo Horizonte de Vitória de Santo Antão, em Pojuca, acompanhados pela professora Daniele Cristina Aguiar. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nessa casa. Dentre tantas outras atividades parlamentares, legislativas aqui da nossa casa, existe a realização de audiências públicas, onde nós podemos debater temáticas importantes. E nessa audiência de hoje nós contamos com a presença de secretários de governo e estamos debatendo a temática das emendas parlamentares, que são emendas indicadas pelos parlamentares para a execução de serviço público, de obras públicas diretamente nos municípios. E essa audiência acontece no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, que é responsável por analisar todas essas propostas, demandas, projetos que tem esse teor aqui nessa casa. Então, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. É muito bom ter vocês aqui e se interessando exatamente pelo nosso trabalho, o trabalho que é feito aqui na Casa do Povo Pernambucano. Sejam muito bem-vindos. Passo agora a palavra para o deputado Diogo Moraes. É distante. Vou trocar isso aqui. Senhora presidente, queria cumprimentar aqui os secretários Wilson, Fabrício, Túlio Vilaça, nosso secretário Evandro Avelar, companheiros deputados, demais presentes. Vou ser bem breve, diante da explanação muito lúcida do deputado Antônio Coelho, mas no último encontro que tivemos aqui com o secretário Wilson, o que predominou sempre foi a discussão do pagamento das emendas. E, ao longo de 2013 para cá, eu sempre participando da Comissão de Justiça e Finanças, e sempre toca-se no assunto de pagamento das emendas parlamentares. E há uma conexão entre as emendas, entre o deputado e os prefeitos, principalmente os prefeitos, que é uma parte do seu poder de ação no município, de chegar junto à base, de você retratar, além do trabalho legislativo, você tratar um trabalho que, muitas vezes, na mente da população, a população do interior, principalmente, ela se confunde entre o deputado e o executor. Muitas vezes o povo acha que o deputado executa, na verdade, não executamos. E o que cabe a gente através das emendas parlamentares, a gente poder exercer um pouco a nossa função de político, um agente político mais próximo da população, que, de fato, começa lá com o vereador, vem com o deputado, e os executores ficam ali
comandando o Estado, o município, enfim. E a gente sempre trata a questão da emenda com muito trabalho aqui na casa. Sempre deu muito trabalho a gente executar, mas muito trabalho mesmo. A gente vê um 2024, uma questão mais eficiente, mais eficaz, mais rápida, né? Mas algo me preocupou aqui, na questão, quando a gente fala das dificuldades, né, que foi relatado aqui por Fabrício, por Wilson, né, sobre frustração de receita, você ter que, mesmo enaltecendo as regras da União, mas, assim, a questão de não ter máquina de fazer dinheiro, eu acho que, por licença da palavra, acho que ninguém tem máquina de fazer dinheiro, acho que o planejamento do Estado para a execução, a gente já sabe o valor, já sabe o montante, já sabe quem são os agentes, já sabe quem são os deputados, só falta a indicação e executar por imposição. Então, o que eu vejo tudo aqui, independentemente se a receita, a gente vai ter recomposição de receita, se a gente tem uma dificuldade, que a execução fica abaixo por os amarras da burocracia, enfim, todo esse problema a gente já sabe. O que poderíamos levar aqui dessa audiência é justamente uma secretaria ou mesmo a Casa Civil ter um núcleo destinado à execução das emendas, separar esse dinheiro e fazer um planejamento de execução, porque é muito para a gente explicar a essa população que o Estado tem uma receita de 30 bilhões de reais e não consegue executar 150 milhões de reais de emendas parlamentares, parece até para o povo uma piada de mau gosto e falta de atenção com os deputados. Eu acho que, se não executar, é por falta de uma documentação de uma prefeitura, é por falta de alguma coisa documental da obra, ou documental de uma licitação. Mas nunca por falta do dinheiro, porque isso não cabe dizer que o Estado não ter 150 milhões de reais para pagar de emenda parlamentar. Isso não cabe na cabeça de ninguém. E, se o Estado se organizar para isso, se está se colocando aqui à disposição, veio os secretários, que a gente agradece bastante, isso, de fato, é inédito aqui, a gente ter um corpo técnico do Estado preocupado em executar as emendas. A gente queria e pede que a gente tivesse um núcleo na Casa Civil, ou um núcleo na Secretaria de Planejamento, que tivesse uma equipe que cuidasse com carinho, e aí dissesse ao longo do tempo quanto e em qual periodicidade se daria o pagamento de tantos por cento dessas emendas, para que nós, deputados, se organizássemos também, já sabendo aquilo que era preciso e o prefeito tivesse lá na ponta. Porque 50% a gente já sabe que o Fundo Estadual de Saúde vai ter que se organizar para executar as nossas emendas. Porque, se a gente destinar uma ambulância, destinar um ultrassom, um raio-x, ou o que é que seja, ele vai ter que licitar o Estado. O Estado tem que licitar, ou seja, a gente vai ter que ter uma equipe que, é claro, que é desmiuçado, são pequenas coisas, e quando vem aquelas grandes licitações do Estado, complicadas, que são da Secretaria de Saúde, a gente sabe quanto é complicado uma licitação da saúde, a gente já sabe que metade desse dinheiro vai ter que ir para a saúde, vai ter que ir lá para a Secretaria de Saúde. Então, a gente já sabe um agente do Estado que vai ter que ter essa estrutura para receber esse dinheiro e aí licitar, e aí fazer as coisas. E, desse jeito, a gente poder, alinhado, paralelamente com o governo, com ali um secretário executivo que dialogasse com a gente pudesse, com os nossos gabinetes, que são 49, dialogando ali, cada um com seus 3 milhões e pouco, que aí é muito desmiuçado, a gente pudesse ter essa harmonia para poder pagar, essa harmonia para a gente poder caminhar bem. E aí a gente dava uma resposta clara para o povo, no que o povo acha que a gente pode fazer. Às vezes, a gente tem as emendas, mas aí fica com as amarras da burocracia, com as amarras disso aqui, fica muito truncado o negócio, para falar bem no popular. Eu acho que já essa disposição, leve a governadora Raquel Lira o nosso obrigado por isso, muito obrigado por essa preocupação, e aí a gente levar esse dever de casa
para a gente sabendo do que se tem para 24, dessa nova modalidade, em 25 e 26, a gente, com harmonia, a gente começar a pagar e liquidar para chegar ali nos 98% a 100% do federal, sabendo que nós não temos uma máquina de fazer dinheiro, claro, mas a gente com planejamento, sabendo que tem aquele dinheiro reservado dentro de um patamar de 30 bilhões de reais de receita, do orçamento geral do Estado, a gente ter ali uma parte dos deputados que aí andando com harmonia e pagando essas emendas. Como eu disse ao secretário isso, acho que das próximas vezes que vier a gente não vai tratar mais de emenda aqui na comissão, não vamos falar mais sobre isso, porque o negócio já está pacificado, já está organizado. E eu tenho certeza, Túlio, que isso, virando no automático, eu acho que as emendas parlamentares passam a ser um discurso muito pequeno e uma coisa de preocupação mínima, se a gente se organizar, se a gente andar todo mundo junto, imbuídos no único propósito, que é a melhoria da qualidade de vida do povo que está lá na ponta, que espera uma resposta nossa, que espera uma ação nossa, que espera um carinho nosso. É isso que a gente está aqui, eu acho que é muito proveitoso, agradeço bastante, agradeço à presidente Débora pelo espaço, e, no mais, desejar a todos um bom dia ainda e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Diogo Moraes. O deputado Silêncio saiu, né? Passo a palavra agora para o deputado Mário Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Procurarei exercitar meu poder de síntese e começo saudando a todos que fazem a mesa em nome da excelentíssima senhora deputada Débora Almeida, presidente, senhores prefeitos, deputados. Eu gostaria de ser rápido na minha palavra e deixar como contribuição tudo aquilo que nós vivemos dentro do município de Igaraçu. Eu sou um especialista em administrar a falta de recursos, porque prefeito de município, o que ele mais faz é administrar a falta de recursos, viu, Fabrício? E nós tivemos a ousadia em Igaraçu de implantar o orçamento impositivo municipal. E, nesse orçamento impositivo, nós exercitamos o diálogo constante com a Câmara de Vereadores e construímos uma relação que permitiu fazer com que esse orçamento impositivo se transformasse num orçamento participativo. E como isso se deu? Com o secretário de Planejamento do município, indo discutir na Câmara de Vereadores, com os vereadores, aquilo que era prioridade para aquele ano. E os vereadores faziam as indicações levando em consideração esses aspectos. Aqui na Assembleia Legislativa, o governo tem a representatividade de todas as regiões, de todos os municípios, e a voz de quase 10 milhões de pernambucanos. Os senhores podem beber dessa fonte aqui e alinharmos aquilo que tem interesse dos municípios, dos parlamentares, com o interesse do governo. É exercitar o diálogo, é vir para cá discutir quais são as políticas públicas prioritárias para aquele ano, efetivamente. Nós teremos o maior prazer do mundo em alinhar esse discurso do governo, Fabrício, com aquilo que é de interesse de cada município e de cada pernambucano. Eu não vejo nenhuma dificuldade em a gente construir isso. Esse orçamento, eu tenho certeza, com a boa vontade da governadora Raquel Lira, está demonstrado aqui com a presença dos senhores secretários, a validação e a chancela do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ele deixará de ser um orçamento impositivo, emendas impositivas, para ser a construção de emendas participativas, porque aqui os senhores terão e beberão na fonte do sentimento de todo o povo pernambucano, o sentimento de cada município pernambucano, o sentimento de cada região do nosso Estado, que só quer uma única coisa: ver o nosso povo feliz, ver o governo funcionando plenamente e fazendo com que todas as bandeiras que nós defendemos enquanto candidatos se tornem realidade para o povo pernambucano. Tenham certeza absoluta que os senhores contarão com o apoio dessa casa, como foi dito aqui pelo deputado Antônio Coelho, com a iniciativa do deputado Alberto Feitosa, que fez um trabalho extraordinário para que esse parlamento pudesse dar voz,
ter voz e ser altivo para orgulhar todos os pernambucanos. Então, contem com o nosso apoio, particularmente, e eu tenho certeza absoluta, com o apoio de todos os parlamentares, para que a gente possa construir um belíssimo orçamento. E a falta de dinheiro será vencida com a criatividade. E eu tenho certeza também que, com o crescimento do país, a falta de dinheiro deixará de existir. Porque, se o dinheiro existir, não for bem aplicado, não for planejado, as políticas públicas não acontecerão de fato e de direito. Então, essa é a minha contribuição, presidente Débora. Obrigado pelo espaço, viu? E parabéns pela reunião. Quero franquear agora a palavra, né, para os prefeitos ou os demais presentes. Quiser fazer uso da palavra. Para só encerrar, vou passar aqui a palavra para o deputado Coronel Alberto Feitosa. Deixar aqui aberto também o secretário Túlio, se quiser também fazer uma conclusão, para a gente poder encerrar essa audiência. Senhora presidente, já devidamente cumprimentei a todos, mas gostaria de vou ser breve, vou tentar ser cirúrgico em 1 minuto. As falas dos nossos colegas deputados deixaram uma mensagem para ser levada para a nossa governadora. E, de alguma forma, também, falo isso de maneira carinhosa, um dever de casa para que os senhores secretários, junto com suas equipes, possam fazer. Deputado Antônio Moraes, foi falado aqui pelo deputado Diogo e Mário Ricardo algumas coisas que eu tenho falado sempre. Eu vou deixar de lado a questão da vontade política, mas vou entrar naquilo que é premente, que é atender, como disse Débora, aqueles que moram nos municípios. E o que é que nós dissemos aqui? Qual é, assim, a tarefa, qual é, assim, a indicação que eu coloco para que seja refletida no núcleo de planejamento, de estudo e de execução do governo do Estado de Pernambuco, e a mensagem que nós passamos para a governadora? Nós estamos pedindo um planejamento para que as emendas possam ser utilizadas de maneira estratégica, elas possam ser executadas de forma estratégica, que ganhe o governo identifique, Tonigel, aonde é a estratégia, ele aplicar. E, em parceria com esta casa, como disse Mário Ricardo, tire a questão da imposição para a participação. Fazendo isso, ganharemos todos nós. E eu acho que essa é o grande resumo que fica dessa reunião, Túlio. A vontade está por demais, para mim, expressa na presença de vocês. E, por fim, nos indique aquilo que Diogo falou. Quem vai cuidar das emendas parlamentares? Em desdobramento de quem vai cuidar das emendas parlamentares, quem vai cuidar da Assembleia, quem vai cuidar dos deputados. Era isso que a gente precisa com relação a esse tema. Muito obrigado mais uma vez a todos, muito obrigado de forma muito especial aos senhores secretários que compareceram nessa audiência. Muito obrigada, deputado Coronel Alberto Feitosa. Secretário Túlio Vilaça, só para concluir. Bom, eu estou aqui só para complementar, Feitosa, que se de fato não fosse nosso interesse de resolver essa questão, não estaríamos aqui com todos vocês e estamos aqui para ouvir e apropriar das sugestões que foram feitas. Não tenho a menor dúvida que nós vamos implementar isso e vamos criar um fluxo que vai ser até desnecessário qualquer tipo de comunicação. Sabe, Mário, a gente, como disse, pegamos com muita dificuldade, viu, Antônio Coelho? A nossa receita corrente líquida, só fazendo aqui um registro, ela não aumentou nesse percentual que foi declarado por Vossa Excelência, porque existe um fator temporário, que é o ingresso de receita do precatório do Fundef. Então, essa receita do precatório do Fundef, ele mascara a receita corrente líquida nossa. Eu gostaria de fazer o adendo, porque, de fato, nós não estamos aqui para criar nenhum tipo de embate, nem discussão quanto a receita corrente líquida ou não, mas é importante que a gente faça esse registro para mostrar que o nosso governo, que a governadora Raquel,
ela está imbuída de resolver o problema, independente dessas questões fiscais. A gente reconhece, viu, deputado Diogo, a importância, e a sua contribuição foi extremamente bem-vinda aqui para nós. E eu acho que é assim que a gente está construindo. Nós estamos construindo um diálogo. A prova disso é que a gente tem vindo às audiências públicas, talvez fato inédito, e o Wilson, por exemplo, secretário de Fazenda, já está na sua quarta vez aqui. Então, isso demonstra o nosso interesse de acertar, nosso interesse de resolver essas questões, e eu tenho certeza que, com a colaboração de todos vocês aqui da Assembleia, e que, repito, Débora, é importante a gente ouvir, porque vocês têm aí a prática, vocês estão aí na ponta, vocês são os ouvidos da população, e o que todos nós estamos fazendo aqui é tentar melhorar a vida das pessoas. E, para melhorar a vida das pessoas, a gente tem que ouvir, dialogar, e se apropriar do que é bom e fazer com que as coisas aconteçam, e esse é o nosso objetivo. Eu quero aqui reiterar o nosso compromisso de que, a partir desta semana, nós vamos iniciar a liberação das emendas, Débora, para que a gente possa começar a caminhar aí de forma mais efetiva. Eu agradeço a colaboração de todos, em especial do deputado Diogo, deputado Antônio Coelho, Mário Ricardo, ao deputado Feitosa e à Débora por essa oportunidade, e sempre que vocês precisarem, pode contar conosco, estaremos sempre à disposição de todos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, secretário Túlio Vilaça. Quero aqui colocar a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação no segundo semestre, agora no dia 5 até 5 de agosto. Nós vamos estar recebendo o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois a Lei Orçamentária, o PPA, e aí colocar a nossa comissão, né, todos os membros, à disposição para que a gente possa fazer essa organização, esse planejamento, e a gente possa executar da melhor forma as políticas públicas que o povo de Pernambuco necessita. Então, agradeço muito a presença aqui do secretário Túlio Vilaça, do secretário de Planejamento, Fabrício Marques, do secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, do secretário de Infraestrutura, Evandro Avelar, né, que também tem uma missão bem árdua com todas as estradas de Pernambuco, né, e sempre à disposição em atender a todos os deputados. Muito obrigada. Agradeço também ao assessor da presidência do TCE, José Augusto, né, a quem eu já mando um grande abraço para o presidente Ranilson Ramos e toda aquela casa. Muito obrigada pela presença. A senhora Janaína do Sacramento Bezerra, representante aqui do Ministério Público, a quem também nós mandamos o nosso abraço, nosso agradecimento. E a representante da MUP, né, a prefeita doutora Nadege, e aos prefeitos aqui também presentes. Muito obrigada a todos os presentes, muito obrigada a todos os deputados que estiveram aqui. Obrigada.